a recuperar bem da sua intervenção e terça-feira regressa ao Brasil. Agradecida, Luiz. Sim, o amigo Zé está bem, né? Isso é ótimo. Ele falou que hoje ia ter dificuldade de participar. Mas, se ele conseguir, né? Estamos cá. O Rodrigo colocou. Boa tarde a todos, abraço de Porto, Portugal. Bom, então, vamos começar? Bem-vindo, Rogério, também. Bom dia, boa tarde. Hoje é o dia de construção, né, de metodologia. Então, nós vamos estar fazendo o repasse, continuando o repasse do PPPH, nós estávamos fazendo na semana, no mês passado, né, porque lembrando que a organização da formação oficial das novas condições sociais de aprendizagem e educação tem um sábado, em cada sábado tem uma correspondência na correlação também dos círculos, né, então no primeiro sábado, normalmente nós estamos fazendo, às vezes tem uma troca, mas é as partilhas, né, as perguntas, a assembleia de partilhas e perguntas. No segundo sábado, normalmente é a construção de metodologia, mas trocou, porque nós fizemos diferenciado, né, aí fizemos as partilhas na segunda, já fizemos um repasse com relação à apresentação da Ana, que foi excelente, e normalmente no terceiro sábado fazemos a construção da matriz axiológica, e no quarto a apresentação de projetos, né, que já está no estágio mais avançado de desenvolvimento. Então, relembrando só as organizações, então hoje estamos retomando a construção metodológica, tá, do PPPH. Se vocês tiverem alguma metodologia que vocês têm para repassar, gostariam de trazer aqui para poder complementar, dar uma força também, trazer os questionamentos com todos, também muito bem-vindo. Eu sei que algumas pessoas já se inscreveram, depois eu vou dar retorno também para falar com as pessoas as datas que ainda não estão, né, programadas, tá bom? Mas fiquem à vontade. Bom, então, vamos começar aqui, eu vou retomar com vocês, vou abrir o site, ele é uma metodologia que está sendo trabalhada na alfabetização humanizada dos desenvolvimentos potenciais de ser humano. Inclusive, nessa semana que vem, nós já estamos começando. Relembrar que ela é gratuita, é aberta a todos, todos podem participar. Se vocês quiserem passar para alguém também, é muito bem-vindo, tanto crianças, jovens, é só fazer o repasse do link. Lembrando que as crianças, se participar, precisa estar com o acompanhamento dos pais. E os jovens, né, dependendo da idade, tem que ter só essa noção de construção e complemento, tá bom? Então, a alfabetização humanizada dos desenvolvimentos potenciais do ser humano trabalha com relações humanas, psicomotricidade, artes, cultura, pesquisa, que é ciência, e meio ambiente. Então, nós trabalhamos essa construção para desenvolver a humanização da educação a partir das relações humanas, e com a metodologia de dinâmica de grupo do professor Lauro de Oliveira Lima, que é aquele professor que o amigo Zé, quando chegou no Brasil, encontrou e teve o desenvolvimento com relação às comunidades de aprendizagem, que o professor Lauro de Oliveira Lima, ele já falava das comunidades de aprendizagem quando o amigo Zé chegou no Brasil, e daí que integrou também a metodologia dele à construção do amigo Zé, com relação aos guardiões, guardião do tempo, guardião da memória, porque na dinâmica de grupo do professor Lauro de Oliveira Lima, nós temos o animador, o secretário, o cronometrista, e, na verdade, quantas funções se verem necessárias na construção da dinâmica de grupo, porque é uma metodologia de relações humanas. A importância disso é a consciência das relações humanas, porque muitas vezes nós estamos juntos, mas as nossas relações não são conscientes e temos uma tendência a nos trombarmos, né? A lembrar que as dificuldades, né, a discórdia e todas as construções fazem parte do ser humano e nós precisamos trabalhá-las. E na dinâmica de grupo nós fazemos isso de uma forma mais harmoniosa, porque nós trabalhamos o diálogo, que é uma das construções mais difíceis, né, normalmente de serem feitas. Então, falando nisso, vamos organizar o nosso guardião do tempo e nosso guardião da fala também. Quem poderia assumir o guardião do tempo? O guardião do tempo é a pessoa que ela vai gestar o tempo. Então, se acordamos uns 5 minutos de fala para cada um, ela vai estar informando, entendendo que quando terminar os 5 minutos, você pode solicitar mais tempo para fazer um fechamento de ideia e tal. Não precisa falar, 5 minutos, deu, cortou. Não é assim. É que no começo, quando nós começamos, a tendência é essa, né? Então, quem poderia assumir o guardião do tempo? Posso ser eu? Agradeço.
O Luiz é nosso eterno guardião do tempo. É muito Tá. importante as pessoas assumirem também, né? Mas agradecida, Luiz. Luiz, vamos acordar 5 minutos? Tudo bem para todos? Se vocês precisarem de mais, é só dar um alô, tá? Ah, uma questão, pessoal, a gente sempre nas reuniões traz essa questão que fala assim, mas ficar controlando o tempo, lembrar que não é controle, é gestão, tá? É só lembrar que muitas vezes nós temos nas reuniões, sabe aquela pessoa que fala durante 1h30 e todo mundo fica tentando falar e ninguém consegue falar e aí não tem diálogo? Então, para ter diálogo, nós precisamos ter essa construção, tá? Porque tem pessoas que falam demais, tem pessoas que falam de menos. Então, nós precisamos de equilíbrio, né? Quem fala de menos precisa também trabalhar a sua relação humana, e quem fala de mais também precisa trabalhar a sua relação humana. Então, por isso que nós trabalhamos de forma consciente, tá bom? Então, quem gostaria de ser o guardião das falas? O guardião das falas é quando fizerem perguntas ou levantarem as mãos, a pessoa vai estar informando. Ou quando vê ali no chat também algo escrito. Alguém poderia assumir? Fran? Sim, pode ser. Agradecida, Fran. Então, Fran vai ser a nossa animadora ou guardiã da fala, na linguagem do amigo Zé. Bom, então, retomando a construção do PPPH, o PPPH, ele é uma das metodologias que é trabalhada na alfabetização humanizada, que ela tem a sua construção para resolver qualquer problemática. Vamos lembrar, né, o Paulo Freire, que ontem foi o aniversário dele, eu tive em Angico, se vocês derem uma olhadinha ali na educadora humanizadora, tive na terrinha, né, que ele fez às 40 horas, com todas as construções que ele passou. Literalmente, é uma caminhada de rever, né, toda a história do Paulo Freire e a importância que ele tem nessa humanização da educação. E falando dele, vamos lembrar da problematização, porque justamente a humanização, o termo de humanização, educação humanizada, educação humanizadora, alfabetização humanizada, alfabetização humanizadora, ela vem dessa referência de Paulo Freire. Ele foi a primeira pessoa no mundo que fez a colocação sobre essa noção de integrar a educação com o processo de humanização, além de tantas outras questões, como política, social, de projetos e tantos outros, mas um dos grandes focos foi essa transformação e mudança do ser humano para que o ser humano se tornasse realmente mais humanizado, né, até e tendendo a humanizar, não só humanizado, porque todos nós deveríamos ser humanizados, mas temos essa visão humanizadora. Qual que é a diferença? A diferença é porque ela já tem uma visão libertadora, né? Nós já temos uma liberdade na nossa construção do quê? De aprendizagem, na relação que nós temos uns com os outros. Mas essa metodologia não é de Paulo Freire. Nós desenvolvemos a partir dessa construção da comunidade de aprendizagem, né, que desenvolve com a NAD, e com tantos outros tutores e tutores que virão aqui algum dia também falar com vocês, que está ligado a essa humanização, não só da educação, mas a humanização do ser humano e sua conscientização. O PPPH, em Portugal, eu sei que vocês têm um outro nome. Quem pode me ajudar para falar qual que seria a ideia do PPP? Que no Projeto educativo. Agradecida, Luiz. Projeto educativo. No Brasil é projeto educativo. É Brasil, Portugal. E no Brasil é PP, Projeto Político Pedagógico, certo? PPP. E nós colocamos o H, que está ligado a essa questão... Sim? Brasil. Sim, Ediene? Não te ouvi. Bom dia, tudo bem? Projeto Político Pedagógico. Hoje, que bonito esse sotaque. Tá de onde, Edilene? Pernambuco, Brasil. Oh, que lindo. Agradecida. Bom, isso é o projeto político pedagógico. Então, nós fizemos uma construção chamada Projeto Político Pedagógico Humanizado, dentro desse desenvolvimento da problematização que o Paulo Freire nos traz. Então, qual que é a questão da problematização? Nós sempre estamos lidando com problemas. Nosso processo de evolução ocorreu por problemas, porque nós sempre tínhamos que trabalhar a relação com os problemas. E, inclusive, hoje em dia, nós estamos com uma dificuldade com os problemas, né? Porque nós não queremos problemas, nós queremos comodidade. Só que os problemas, eles fizeram nós construirmos a nossa inteligência, eles fizeram nós termos a busca pela ciência e pela consciência para descobrir como as coisas funcionam, como nós podemos resolver essas questões que estão difíceis e como nós podemos otimizar e construir outras formas também de processos de N questões, de aprendizagem e também de construções
materiais, práticas, físicas. De qualquer forma, começa nessa ideia da problemática. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para ajudar. Eu vou solicitar, Luiz, para a gente marcar 10 minutinhos, para não estender muito. Depois eu vou passar para a Nádia também, porque aí eu vou trazer perguntas para vocês, no sentido de o que vocês gostariam de perguntar. A gente tinha até começado uma problemática, ver se vocês querem retomar, ou o que vocês gostariam de perguntar para a gente trabalhar já na prática, e não ficar só num processo mais teórico de repasse, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui. Tá? Então, tá aqui, esse é o site da alfabetização humanizada, tá? Aberto a todos. E aí temos a construção do projeto político-pedagógico humanizado. Quadro de problemas, porquê, soluções, resoluções e acordos. Então, nós começamos pela problemática da situação que não está ocorrendo bem. Então, qual situação não está ocorrendo bem? Lembrar que pode ser também uma motivação. Nem sempre a problemática, ela é uma situação que não está correndo bem. Ela pode ser também uma situação que nós queremos fazer, por exemplo, como sonhos, né? Eu quero realizar um sonho, mas como é que eu realizo esse sonho? É um problema, né? Porque nós temos que construir uma base para que esse sonho seja possível. Então, nós vamos focar na situação, no foco, né? Do que seria esse problema ou essa construção. A partir daí, uma das coisas que nós descobrimos e que está muito ligada à nossa inteligência, à nossa construção até orgânica do cérebro, é que todo problema ou motivação ou sonho, ele tem um porquê. Muitas vezes nós não somos conscientes desse porquê, nós não conseguimos perceber por que ele acontece, mas tudo tem um porquê. Como nós agimos, como nós respondemos. Nós temos, claro, nós sabemos, né, da nossa construção de identidade, de personalidade, nós temos formas de reações às coisas que acontecem. E isso nós chamamos também de intencionalidade ou intenção. Então, essa intenção, ela está muito correlacionada ao porquê. Normalmente, quando tem uma problemática muito difícil, nós falamos, não dá certo. Aí a pergunta é, por quê? Ah, porque não dá certo. Porque eu já tentei de tudo, não dá certo. Ou seja, o que tem por trás dessa colocação de não dar certo? O porquê? Meu desânimo, minha desistência, minha raiva por as coisas não estarem dando certo. Então, no porquê, ele vai revelar justamente o que está acontecendo. E na motivação, que é o contrário do negativo, vai revelar a nossa intencionalidade daquilo que nos move. Então, por exemplo, eu tenho um sonho de mudar o mundo. Mas como que eu vou mudar o mundo? Eu tenho que começar mudando o mundo que está perto de mim, certo? E aí, como é que eu mudo esse mundo que está perto de mim? Mas por que eu estou querendo fazer isso? Porque eu estou sofrendo pelas coisas que eu estou vendo que está acontecendo com as crianças. Então, por que foi o meu sofrimento? Mas a minha motivação é que eu consiga ver outras pessoas vivenciando de uma maneira melhor, eu conseguindo ter as mesmas oportunidades que eu tenho, buscando uma igualdade, buscando uma equidade, ou pelo menos buscando construir, já que a gente sabe que o nosso mundo é muito injusto. Então, dentro disso, sabendo por quê, nós conseguimos compreender o processo da problemática. Eu vou enfatizar o porquê, porque o porquê é essencial. Saber o porquê do problema é essencial. É uma conscientização para nós encontrarmos a solução. Porque se nós não encontrarmos o porquê, as soluções vão dar errado. Normalmente dão errado. Por quê? Porque você fala assim, a criança está com problema de alfabetização. Aí você descobre que a criança, na verdade, ela não está se alfabetizando porque ela está com fome. Então, claro que existe N questões para isso, existem muitos porquês, mas você tem que trabalhar primeiro o porquê com relação à dificuldade que ela está no momento. E aí você vai fazendo uma organização desse porquê pela problemática. Uma sugestão que nós fazemos é sempre trabalhar um por um, ou seja, um problema, um porquê, uma solução e uma resolução por acordos. Por que disso? Porque se nós abrimos o leque, a não ser que queiram se fazer mapeamentos, abrimos o leque de muitos porquês, muitas soluções, nós começamos a nos confundir. E existe uma questão prática que é, se nós não focarmos bem no porquê para encontrar uma solução, nós tendenciamos a não fazer nada. Sabe aquela situação que nós queremos resolver e nós nunca saímos do lugar? Porque nós sempre estamos buscando também o porquê, e não construímos uma solução? Então, é muito necessário, a partir do porquê, construir de fato uma solução, porque a solução está ligada ao quê? Solução, a ação. Então, você vai construir uma solução para você poder agir,
senão você não sai do lugar, você fica preso somente nas teorias dos porquês. Lembrando que o porquê mais prático possível, não buscar tantos porquês teóricos e filosóficos, mas buscar mais porquês práticos. Porque qual que é a proposta do PPPH? Mudança e transformação. Ele não é uma proposta teórica de você ficar na filosofia das coisas. É uma proposta prática, de você resolver aquilo que realmente está com dificuldade, ou solucionar aquele problema que está acontecendo. Então, como faço para que essa questão seja solucionada ou construída? Construída está mais ligado a sonho, motivação, ânimo, e solucionada aos problemas. Por isso que nós fazemos sempre essas polaridades que são o que nos move. E nisso nós temos as resoluções por acordos. Aqui a gente já conhece bem os acordos de convivência, né? E a importância desses acordos de convivência, porque eles vão justamente trabalhar as relações humanas dos valores. A axiologia trabalha o significado dos valores. E as resoluções, nos acordos de convivência, vão trabalhar a construção desse vínculo que se dá pelas relações humanas, que é o vínculo por esse valor. Então, como manter essas soluções funcionando e renovando-as conforme a necessidade? Porque tem que entender que isso não é uma estrutura sólida. Muitas vezes nós falamos de metodologia como um processo muito estruturado, mas a metodologia, ela é muito importante que ela seja dinâmica, assim como é com a vida. Ou seja, você precisa rever sempre se aquilo que você está fazendo está chegando de fato àquilo que você se propôs a fazer. Porque senão, o que acontece é que você fala, não dá certo. Mas não vai dar certo se você não trabalhar conforme a dinâmica que está ocorrendo. Lembrando que as pessoas mudam, as situações mudam e os problemas mudam. Então, resoluções por acordos. Como manter solução funcionando? O que acontece muitas vezes é que a pessoa faz uma solução assim, as crianças estão com um problema. Eu vou lá e vou resolver esse problema. Aí você resolve aquele problema no sentido de, elas estão com fome, eu vou conseguir para elas terem comida agora. E depois? Como é que mantém a continuidade? O funcionamento é muito estanque. Eu resolvo isso e não dou continuidade. Isso acontece muito nos projetos de comunidade de aprendizagem. Começa assim, eu fiz tutoria ontem. Eu fiz uma vez tutoria na vida. Eu fiz tutoria 2 vezes. Nunca mais fiz. Mas eu sei já o que é tutoria. Mas não funciona muito bem para mim. Ou eu preciso rever isso. Só que se você não continuar fazendo a tutoria e renovando conforme a necessidade, como que você vai ter essa aprendizagem? A aprendizagem não ocorre por mágica, mas a aprendizagem é mágica, mas precisa ser trabalhada. Então, manter as soluções funcionando, resolução, é que resoluções que eu posso fazer por acordos das relações, que normalmente é o mais difícil, mas é o necessário, porque são pessoas, escolas são pessoas, sistemas são pessoas, mudanças e transformações são pessoas. Então, nós precisamos encontrar essas resoluções. Lembrar, mas como é que eu encontro tudo isso? Pelo porquê. Porque o porquê, ele vai dar base para você encontrar tanto soluções quanto as resoluções. Porque nós vamos descobrir como que nós podemos fazer isso com as pessoas que nós temos nesse momento, que está ligado a essa potencialidade. Aí eu vou pedir, Nádia, você pode complementar também, trazendo essa referência sobre problemática, porque soluções que são linguagens diferentes, gerações diferentes, podem ajudar a ter um melhor entendimento para a gente abrir já para as questões das perguntas. Certo, boa tarde, bom dia, né? Boa tarde para todos, que eu não falei bom dia ainda. Bem, Zizi, eu vejo que você está bem explicado. Agora eu vejo um ponto do porquê. Eu gosto bastante de usar a palavra foco. Qual é o foco do porquê? Foco central. Porque a gente vai como se fosse um círculo com outros círculos concêntricos, assim. Então, o foco está ali no miolinho desse círculo. Por fora vão estar os enfoques, os desfoques, né? Do porquê. Qual é o porquê real? Quando nós temos o porquê, foco nas mãos, eu vou encontrar a solução para resolver o problema. Porque se não está no foco desse porquê, vão ser soluções que vão ser, às vezes, paliativas ou realmente que não vão solucionar a problemática que eu tenho, que eu gostaria de solucionar. Eu posso contar um exemplo, uma coisa pequenininha, vivenciada há pouco tempo com um aprendiz de 7 anos e meio, quase 8 anos.
Era um jogo criado, né, com círculos assim, no chão, desenhado, que ele deu o nome de Tornado das Pedras, tá? Então, são 3 círculos concêntricos e um jogo com pedrinhas. Você joga a pedrinha, fica numa distância, joga a pedrinha para acertar nos círculos. E se coloca uma meta, né? O jogo foi criado por ele, assim, né? A gente foi conversando e criando os critérios do jogo, as regrinhas. Então, o primeiro círculo maior, a pedra, quando cai, vale 1 ponto. No segundo, vale 2. E no círculo central, vale 3 pontos. É o mais difícil de acertar. E nesse momento, tinha um tempo já que ele não jogava esse jogo. Ele encontrou as pedrinhas antigas separadas. Vamos jogar mais uma vez, né? E ele escolheu uma pedra que estava meio arredondada. Então, ele jogava, a pedra rolava. Ele jogava e a pedra rolava. Aí ele chegou à conclusão que aquela pedra não estava boa, que estava rolando muito. Ele olhou a minha pedra era achatada. Ele procurou uma pedra achatada e a gente conversou sobre que é importante estudar a força que se joga com aquela pedra para a gente conduzir onde a gente gostaria que a pedra caísse. E que isso é um estudo, né? Física até. Isso é um estudo. Então, não é mágico, eu vou pegar a pedra e vou acertar. Como era uma pedra que eu conhecia, eu jogava e acertava o 3 todas as vezes. Eu fui fazendo pontos. E ele jogava e caía no 1, caía fora. Aí, no momento, ele trocou novamente de pedra. Falou, vou trocar de novo de pedra. Eu falei, você tem certeza mesmo que quer trocar? Não quer insistir mais nessa? Não, vou trocar. Aí ele trocou de pedra, e quando ele jogou, a pedra caiu na linha, não caiu em nenhum. Aí ele disse assim, sacanagem. Tá? Aí eu coloquei, você pode me dizer por que é sacanagem? Sacanagem, a pedra? Eu falei, a pedra está sacaneando você, é isso? Essa pedra está me sacaneando. Mas você tem certeza, quem está jogando a pedra? Sou eu. Então, é a pedra que está te sacaneando? Ou você ainda não conseguiu encontrar o peso, a força? Acho que é isso. Agora, por que você disse que é sacanagem? O que é? Qual é o ponto mesmo? Por que você está se incomodado? O que está te incomodando? Eu estou incomodado. Mas por quê? Porque eu não estou fazendo muito ponto e você vai ganhar. Eu falei, eu vou ganhar o quê? Porque você vai ganhar, eu estou perdendo, então eu estou incomodado. Eu falei, mas o que nós estamos fazendo agora? Brincando. E por que a gente brinca? Qual porquê? Aí ele foi falando várias coisas, eu falei, procura o porquê. Por que a gente brinca? Por que tem brincadeira? Para a gente se divertir? Ele falou, para a gente se divertir. Eu falei, então, você está conseguindo se divertir? Eu não estava, porque eu estava preocupado com você e com a sua pedra, e eu não estava nem conseguindo encontrar minha força, o peso da minha pedra, porque eu estava preocupada com você ganhando. Aí eu falei, então não é melhor a gente focar no porquê no divertir? Vamos nos divertir. Enquanto a gente se diverte, a gente aprende o peso da pedra, a força que a gente faz. Não é mais interessante? Aí ele disse, vou tentar. Aí, no próximo lance que ele deu, ele acertou no 3. Ele começou a acertar no 3. Aí ele comentou assim, puxa, depois que eu vi por que eu estava fazendo daquele jeito, o meu coração ficou mais leve, e agora eu só estou acertando no 3, né? Então, assim, é um caminho com uma criança. Não foi tão direto, problemática, por quê, né? Mas ele foi encontrando uma solução junto, a gente foi caminhando por esse trajeto de pegar uma problemática que está acontecendo, e ele foi se vendo no processo, nós estamos numa relação, brincando juntos. Então, a problemática, ela vai resolver até, possivelmente, problemas nossos na nossa vida, né? Problemáticas que a gente está vivendo. Se a gente vai para o caminho, acha a problemática, busca o porquê,
qual é o porquê foco que está acontecendo isso? Que eu não estou conseguindo tal coisa, né? Com dificuldade. Ou eu quero encontrar algo, quero conhecer algo, saber algo. Por que que eu quero saber? Se eu sei o porquê, eu vou encontrar muito mais rápido a solução, porque eu vou naquela direção, em vez de andar em círculos. E aí, o ponto final é a resolução por acordos. O que nós podemos fazer para que aquela solução aconteça de fato e que ela tenha uma constância? Qual é a nossa constância para manter essa solução? Como a Zizi falou muito bem, a gente tenta 2 vezes, eu já experimentei isso, não deu certo. Não deu certo, eu não gostei muito, porque eu acho que não deu muito certo. Deu certo, eu acho que eu já sei. Ou acho, esse acho, né? Achismo. Então, é importante uma constância por um período para que isso tenha um peso maior no sentido de, puxa, realmente deu resultado essa solução que eu encontrei. Ou até mesmo, essa solução não foi uma solução muito adequada, porque na constância da repetição da solução, eu vou vendo o que não foi adequado naquela solução. Preciso encontrar uma outra. Essa não está muito precisa. 5 minutos. Agradecida, Luiz. Mas isso é isso, em síntese. Espero ter ajudado. A Zizi ia com 8. Tem mais 2. Agradecida. Algum complemento, Nádia? Ou Por enquanto, seria isso. Tá? Aí na frente, se surgirem perguntas, dúvidas, a gente vai tentar ilustrar, né? Espero que tenha ajudado. ótimo, Nádia. Imaginem a Nádia trabalhando comigo com 0 anos de idade e com os outros bebês, né? Então, vocês já tiveram noção como foi essa construção em comunidade de aprendizagem, essa tutoria, né? Com outras mães, com toda a construção dos bebês. Foi desse jeito, né? E a gente sempre encontrava soluções. Bom, gostaria de trazer para vocês, para a gente trabalhar no foco aqui real, qual problemática vocês gostariam de trazer para a gente conversar sobre essa problemática e tentar encontrar aqui bases dessa construção. Alguém gostaria de trazer uma problemática? Na vez passada, nós começamos a falar sobre o analfabetismo funcional. Foi uma das problemáticas que nós levantamos. Nós podemos continuar nele ou podemos trazer uma outra questão. Sim, Luana. 2 mãozinhas, foi a Luana primeiro, né, Luana? Eu não sei se serve para o grupo, mas eu estava tentando, enquanto eu escutava vocês, e aí eu fui tentando fazer o exercício para solucionar uma problemática que eu estou tendo na outra escola, porque além da Escola da Floresta, eu estou implementando e trazendo todas as metodologias para uma outra escola, que é a questão da disposição dos professores, do ânimo, tudo é difícil. A gente traz todas as propostas, trabalha a questão da importância e da compreensão de uma educação por valores, mas na hora do agir, na hora do fazer, por exemplo, assim, a gente teve, para quem não sabe, eu sou do Rio Grande do Sul, hoje é dia 20 de setembro, aqui tudo para, porque é dia do gaúcho, e aí ontem a gente teve almoço campeiro, e a gente pediu para que cada criança levasse o seu pratinho para se servir, né, com autonomia. E aí, por exemplo, um dos exemplos que aconteceu foi que aí quando eu fui chamar uma das professoras, disse, olha, que eram os maiores, eles já podem ir. Ela disse assim, não, eu vou levar os pratos deles. Eu disse, não, a gente vai fazer esse exercício, o importante é fazer esse exercício da autonomia deles. Não, mas dá muito trabalho e eu não quero. Aí eu tive que ser firme e dizer assim, mas não é essa a questão. Então, assim, aí aquilo já gerou todo um mal-estar, né? Então, eu estava pensando nessa problemática com relação ao desânimo dos professores, a dificuldade de inovar, de mudar, porque sim, é muito mais fácil quando a gente tem um grupo que quer, que está buscando,
Mas para a gente que é gestor de uma escola que está habituada e que precisa construir, essas problemáticas elas surgem constantemente. Eu acredito que quem trabalha em escola frequentemente tem que. Só que eu não sei se isso cabe para o grupo. Eu sei que a questão da alfabetização também é importante. Então, só vou lançar o público. Acho que entre aqui o grupo pode avaliar as opções que tem, né, de problemáticas. Mas essa é uma minha que eu estou lidando agora. Inclusive, estou fazendo exercício. Agradecida, Luana. Então, eu coloquei aqui, linkado, o desânimo dos professores, tá? Eu vou passar para a Lu, vamos ver com o pessoal e depois a gente integra para ver qual vai ser a nossa construção aqui. Sim, Lu. É interessante que a Luana começou a fala dela de uma coisa que era o problema que eu gostaria de poder ouvir de vocês um dia, mesmo que não seja agora. A problemática é as festas culturais no nosso país e esse cronograma que existe na escola a respeito dessas festas tradicionais, que, para mim, muitas ficaram na história, no tempo, defasadas de uma atualização do porquê continuamos a fazê-las. E aí, eu tenho pensado muito sobre isso, sobre esse multiculturalismo, quando a gente envolve um país que hoje tem tentado cada vez mais trazer outras culturas, o bilinguismo e coisas assim na escola. E como trabalhar com isso, né? Dia das Mães, sim ou não? Dia dos Pais, sim ou não? Aquela festa junina, né? E quando a gente vê historicamente como elas foram construídas, e a ideia de que para quais conversas a gente está criando espaço, né? Porque quando você traz uma atividade e abre um espaço, algumas pessoas falam, a outras silenciam, e a gente vai levando isso, e isso é uma coisa que tem me incomodado, né? Porque será que a gente não deveria repensar essas festas juninas, essas festas típicas do nosso país, que está no calendário para todo mundo fazer, e que incomoda muitos professores, incomoda muitas famílias, muitas vezes, e eu vejo que a escola ainda não achou um lugar para isso, e era uma coisa que eu queria ouvir de vocês, né, que é uma coisa que eu tenho discutido. Eu tenho visto alguns autores que falam de um multiculturalismo descritivo, prescritivo, onde o prescritivo vai para as narrativas da nova geração, ela dizer como olhar para essas festividades. Então, era isso. Obrigada. Agradecida, Lu. É como trabalhar a multiculturalidade. Agradecida. Querida, tudo bem, Rafaela? Tudo bem, bom dia a todos e a todas. Essa problemática que Luana, né, trouxe do desânimo dos professores, assim, sempre se encaixa muito bem para a realidade que eu vivencio e eu adoraria, porque, assim, por exemplo, no início do ano, eu fiz a proposta, né, coletivamente gestão, educadores todos, toda a comunidade, sobre a questão dos nossos resíduos, do nosso lixo. Então, a gente está vivendo, desde o início do ano, a tentativa de fazer o descarte correto dos resíduos, o descarte correto do que sobra da merenda escolar, e a gente vem nessa luta, mas a gente sempre vem nessa questão de que os professores sempre com esse discurso de que não adianta, de que eles fazem assim mesmo, de que jogam lixo de todo jeito, de que, né, e a gente vem na tentativa. Então, essa problemática aí de Luana, eu achei bem pertinente. Agradecida, Rafaela. Então, qual vocês gostariam de trabalhar hoje para a gente focar em um? Desânimo dos professores, analfabetismo funcional, ou como trabalhar multiculturalidade. Saiu. É um palavrão bonito, né? Podemos fazer assim, passar de um por um e a gente faz uma pequena assembleia? Então, primeiramente, vamos começar com o primeiro que foi da semana, do mês passado. Analfabetismo funcional. Quem gostaria? Eu vou pedir para levantar as mãozinhas, porque é impossível saber pelo joia. Então, quem gostaria de trabalhar?
Levanta a mãozinha, por favor. Eu vou pedir que vocês não levantem todos, só para a gente poder realmente focar, tá bom? Então, 2 pessoas. 3 pessoas. Mais alguém? Então, vou dar movimento. 3, tá? Com relação a o desânimo dos professores. Vou pedir para primeiro abaixar as mãozinhas. Vou abaixar todas, senão a gente não consegue ver. Aí. Agora, por favor, levanta a mãozinha. Quem gostaria de falar do desânimo dos professores? E deixa a mãozinha levantada, por favor, porque eu preciso ver, tá? Então, temos mais alguém? Tá, vou contar, então. 3, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Segue. E vou perguntar, então, o último, que seria... mais alguém? Não. Então, já dá para baixar as mãozinhas. Eu vou baixar todas para facilitar aqui. E o último seria como trabalhar a multiculturalidade. Quem gostaria? 3, certo. 4. Mais alguém? Não. Então, uma sugestão. Vamos trabalhar por ordem de mãozinhas, que são as nossas prioridades? Não é para a gente descartar, não é isso. São as nossas prioridades no momento. Então, por exemplo, a maioria do grupo está vendo que a prioridade seria o desânimo dos professores para a gente poder focar primeiramente. Então, a pergunta é, tudo bem para todos começarmos assim? Começando pelo desânimo dos professores? Se tiver alguém que teria algum ponto referente a isso, é só falar, tá bom? Se não, vou entender que nós damos continuidade, então, nos desânimos dos professores, certo? Beleza. Tudo bem. Então, vamos começar do desânimo dos professores, para a problemática do desânimo dos professores. Primeiro, por que que vocês veem que esse desânimo ocorre? E vamos tentar focar, tá? Se cada um puder colocar por que que vê, pensando, o porquê focal. Assim, o que que causa esse desânimo dos professores? Pode ser dito assim, nossa, em cada localidade é uma causa. Pode ser. Mas sempre existe um motivo focal dos professores estarem desanimados. Ou seja, qual que é o maior motivo que vocês veem? Tem vários, mas é aquele assim que é o pior. Vamos pensar por aí. Deixa eu ver as mãozinhas levantadas. A Rita está com a mãozinha levantada primeiro. Pronto, Rita? ligar o som, pronto. Olha, eu tenho uma impressão, né? Isso foi feito no agrupamento que eu trabalho, uma reunião, e eu percebo a dificuldade das pessoas aderirem por falta de conhecimento ao novo. Então, é o desconhecimento do novo. Muito bom, Rita. Vou colocar aqui, desconhecimento do novo. Estou colocando aqui num drive, eu já vou compartilhar com vocês. Segunda mãozinha levantada é a Maria Antônia. Oi, bom dia. Eu vou permanecer com a minha câmera desligada, por favor, porque pela manhã cai muito, aí inclusive, eu estou no G e na NET, mesmo assim, ainda fica falhando às vezes. Olha, na verdade, eu queria trazer outro problema relacionado ao desânimo dos professores, que inclusive vai ser o motivo da reunião do grupo que eu coordeno hoje à tarde, porque no nosso caso, que são professores que trabalham abaixo do sexto ano no ensino fundamental e ensino médio, né, para quem mora no Brasil, estou explicando por causa dos portugueses presentes e das portuguesas, tem relação com a violência que os professores sofrem, que os estudantes sofrem também, e etc., né, o que eles têm mais colocado, e o pavor, assim, quando todas as vezes, na verdade, não tem havido pouco disso aqui na nossa região, mas todas as vezes que um professor é agredido, seja em qual lugar do Brasil, eles trazem logo a notícia e dizem, olha aí o que aconteceu, olha aí, esse professor aí foi agredido por estudante, sofreu tiro, sofreu alguma coisa, ou então o pai e a mãe foi lá e bateu, esse tipo de coisa assim, não é, ou só agressões verbais,
que eles ficam apavorados, porque eles não sabem como lidar com isso, e alguns estão propondo, inclusive, de agora por diante, fazer BO, alguns já sofreram situações assim, mas ficaram sem saber como agir, e aí agora já estão se propondo a fazer BO e etc. E eu fico assim numa situação muito delicada, porque eu sou a coordenadora do grupo, né, e eu fico, eu tenho muita sensibilidade em relação aos problemas que os estudantes, as estudantes sofrem, mas também eu não posso deixar de ser sensível ao que os professores vivenciam, não é? E o medo que eles têm de sofrerem agressões, etc., e mesmo porque alguns já sofreram, e eu também já sofri de certa forma, mas eu, tentando finalizar já, porque eu acho que quando eu estive na escola de ensino fundamental, eu fui professora de 8º ano, na época ainda não tinha o 9º ano, e de 1º, 2º e 3º ano. E os estudantes eram realmente esses estudantes muito agressivos, verbalmente falando e etc., de xingar, de coisas assim. Mas eu fui tentando acalmá-los a partir da compreensão de que eles vivenciavam situações de violência e, portanto, eles eram violentos dessa forma, né? E etc. Só que meus colegas não aceitam isso, né? Hoje nós vamos ter uma palestra com uma professora que vai trazer, inclusive, as violências que os professores sofrem, e eu não sei como é que vai ser isso, que tipo de ânimo ou desânimo ela vai causar em relação a isso, eu espero que seja muito positivo, mas, assim, é isso, eu não sei se uma situação de violência maior, do tipo que o professor sofre um tapa ou até outra coisa, como é que eu reagiria, se eu teria essa compreensão. Mas as violências verbais, eu penso que dá para a gente entender que o estudante aprendeu a ser essa pessoa, não é? E que ele pode desaprender. Inclusive, para finalizar, nós estamos discutindo isso na disciplina de Filosofia da Educação, a partir do livro da Bell Hooks, e foi muito legal, é uma experiência até que eu queria me aprofundar depois aqui, porque os estudantes, a partir da sugestão de metodologia que vocês trazem, porque os estudantes participaram mesmo, foram muito ativos nesse debate, e eles entenderam que o amor é uma construção, mas eles começaram refletindo sobre a situação de desamor que eles vivenciaram, tanto em casa como na escola, e foi muito legal, viu? Foi uma coisa, assim, muito especial, que valeu a pena. Pois era isso, obrigada. Agradecida, Maria Antônia. Já coloquei aqui situações de violência, tá? Seria isso, né? Que é ligado a esse desânimo. Tem outras mãozinhas levantadas. Fran, você está conseguindo ver as mãozinhas? Que eu não sei se a Fran está. Deixa eu ver aqui. A que levantou primeiro, acho que foi... Pelas mãos levantadas, agora sou eu. Só para desculpa, alô. só para ajudar, né? Assim, eu entendo muito o que a professora falou, mas eu gostaria de pensar no projeto, né, pedagógico, pensando nessas situações que a gente tem que trabalhar. A segurança é uma coisa do Estado, né? Eu gosto, às vezes, de separar as coisas, para a gente não misturar muitas coisas, porque eu nunca trabalhei numa escola, seja pública ou privada, que tivesse essas agressões que acabaram sendo descritas e que eu acho lamentável. Mas a minha preocupação, meu olhar para o desânimo dos professores, tanto na rede pública quanto privada, que eles relatam para mim, é a questão da não autoria e não protagonismo que eles têm na escola. Porque tudo vem da direção ou da gestão, da coordenação, e eles não têm voz. E a gente fala eu tenho batalhado muito em relação a isso com os gestores com quem eu trabalho, que fala-se tanto de você fazer o aluno protagonista, e o professor deixar o aluno ser protagonista, mas ele não é protagonista de nada, a direção e a gestão não o deixa protagonista. Então, como que ele vai reproduzir, né, pensando numa modelagem, como que ele vai ensinar a escutar o aluno se ele nunca é escutado? Né? Sempre as coisas vêm de cima para baixo, até nessa questão do multiculturalismo que eu falei. Está aqui o calendário, cumpra-se, não há uma discussão. Então, para mim, é a falta do protagonismo, da autoria e protagonismo do trabalho dele. Agradecida, Lu.
Eu vou solicitar uma coisa para vocês colocarem primeiro, depois a gente vai trabalhar com relação à construção de cada um, senão a gente começa a confundir. Então, eu vi que a Lu foi, mas ela logo já concentrou no processo, isso é bom. Só para a gente poder fazer bem metodologicamente, porque ajuda a fazer a organização mental. Uma das grandes dificuldades que nós acabamos, sabe quando os circuitos, os professores são muito entrelaçados, né? A gente já quer dar as respostas, mas seria muito bom a gente primeiro trabalhar bem as perguntas, tá? Mas tá tudo certo, Laura, só para dar esse toque mesmo, tá? Luana? A Fran que está com dificuldade que tá no celular. Sim, Luana. Oi, eu estava aqui anotando, porque, sim, concordo plenamente com a Lu que a grande dificuldade é essa questão de vir de cima para baixo. Acho que aí é o primeiro ponto no geral. Mas quando a gente começa a construir um outro caminho, e aí eu estou falando por experiência própria, né? 6 meses procurando construir junto, trazer todo o conhecimento, e na verdade nada tão distante, assim, já começando a pegar pelo PPP da escola, olha, a gente precisa trabalhar o PPP da escola, e buscando esse engajamento, né? Trabalhando o conhecer essas teorias e construir junto, e não só na privada, mas a gente também escutou muitas vezes na pública, sempre essa frase, o que der menos trabalho. Nossa, isso dá uma dor, assim, do que der menos trabalho. E aí, já vem há um tempo que eu venho buscando esse lugar de, tá, como que eu trago esse professor para um lugar de ação? E aí eu percebo que a gente precisa desenvolver a autonomia nos educadores. Já são tanto tempo que acostumado a fazer o que é mandado, sabe? É aquela relação de escolarização, de que sempre fez assim, de que sempre foi assim, de que na escola era assim, quando eu me torno professor, eu só assumo outro lugar de dominador, mas ainda de obedecer regras. E aí, quando tem um espaço, o que eu me deparei foi, em ambos os casos, nesses 4 anos, que quando se tem um espaço de construção, senta e deixa as crianças ali. Então, assim, me parece um caminho para construir essa autonomia, sabe? Desenvolver a autonomia de quem já foi tão sobrecarregado, de quem já foi tão tolhido. E aí, um dos caminhos que eu estou percebendo que faz diferença, que eu acho que também é a falta do conhecimento de uma educação por valores. Porque quando tu compreende os valores humanos, tanto para ti quanto para o outro, quanto construir no teu fazer pedagógico a utilização desses valores, começa a gerar conflito, né? Porque se um valor importante para mim, por exemplo, é a autonomia, eu preciso ajudar esse estudante a gerar sua autonomia e automaticamente eu vou gerando o meu. Se é empatia, eu preciso olhar para esse aluno que é violento e buscar soluções e não ficar preso no problema, né? Então, assim, eu fui mapeando aqui e tentar ser mais direta, né? Seria o desenvolver autonomia nesses educadores, para que eles tragam de volta, acho que aquele fogo da vida, a sua força de ação, a compreensão de uma educação por valores, acho que a falta da compreensão de uma educação por valores, sabe? Ficou, essa frase do o que der menos trabalho me deixa, assim, muito triste. E aí, por terceiro, eu também percebo uma grande falta de conhecimento teórico na prática, de colocar as teorias da educação na prática. Porque a gente tem PPPs na escola lindos e complexos e potentes, mas que não são colocados na prática. Bom, isso foi o que eu fui mapeando. Por enquanto, seria isso. Agradecida, Luana. Só uma questão também que eu vou trazer de referência. Você já está colocando soluções.
Seria muito bom focar nos porquês, porque se a gente não foca bem nos porquês e a gente já pula para soluções, nós não fazemos o desenvolvimento dos porquês, certo? Aí seria muito Tá, importante. e aí como é que ficaria, Zizi, por exemplo, eu fiquei pensando nisso, né, a falta de compreensão de valores. Porque eu percebo muita incoerência, sabe? De não haver verdade no fazer pedagógico, de não haver uma disciplina, de cobrar algo do estudante que eu, como professor, não faço. Então, é falta de coerência. Falta certo? de coerência, ok. Então, falta desenvolvimento de autonomia, conhecimento prático e coerência. No caso, essa coerência é entre a didática, no caso, é teoria e prática, qual que é a falta de coerência específica que você Eu está... acho que eu percebo essa falta de coerência entre teoria e prática, mas também entre o meu comportamento, o meu fazer e o que eu exijo do estudante. E muitas vezes eu percebo na escola exigirem dos estudantes coisas que eles mesmos não fazem. Então, seria falta de coerência da intenção com a ação. Ou seja, você tem uma intenção de fazer alguma coisa, mas a sua ação não é coerente com aquilo que você está fazendo. Porque aí a gente está encontrando os porquês primeiro. Tá? Mas é isso mesmo, está indo muito bem. Só uma questão, eu vi que várias pessoas estão colocando aqui algumas questões, aí eu só vou solicitar, a Solange, ela colocou sobre cada professor tem um conjunto de crenças, eu vou dar uma ajudinha para a Fran, que ela está no celular, é meio difícil de fazer esse processo, mas se você conseguir, é só falar, tá, Fran? Cada professor tem um conjunto de crenças que habita dentro de si e atuam de acordo com essas crenças. Essas crenças foram sendo constituídas ao longo de sua vida pessoal e profissional, cada um faz tomada de consciência de acordo com essas crenças. Então, no caso, a Solange colocou com relação a crenças, né? Aí, Solange, seria o quê? O porquê seria dificuldade ou nas suas próprias crenças? Ou dificuldade de mudança de suas crenças? Estou colocando aqui a ideia, aí você confirma ou não, tá? Dificuldade de mudança em suas crenças. Eu estou com dificuldade no teclado aqui, ele está dando um monte de problema, mas a gente consegue ajustar. Deixa eu ver aqui se ela escreveu. Mudanças de crenças, tá. Então, duas dificuldades. Dificuldade de mudança de crenças. Porque, no caso, vai ter que haver uma mudança, né? Tá com crenças limitantes, né? Aí a Aline até perguntou, crenças ou ideologias que cada professor traz? Lembrar que a crença e a ideologia, elas estão correlacionadas. Porque se você tem uma crença, você vai constituir uma ideologia. E se você tem uma ideologia, você também tem uma crença que fundamenta essa ideologia, né? Teve outra pessoa que colocou aqui, também estou procurando, a Maria Paula. Ela tinha colocado antes até. Bom dia, pessoal, acabei de chegar. Percebo que é quase como se fosse um vício de olhar para as dificuldades e não celebrar o belo. Um desanima o outro, porque os poucos que forem contrários a isso não são acolhidos. No caso, seria um condicionamento, Maria Paula? Ou no caso, eu vou esperar para ver, porque eu acho que ela caiu. Só para entender a base que ela quis colocar aqui, para a gente entender. Uma outra colocação da Dani foi, talvez o professor não se sinta pertencente à própria escola, e as coisas comecem com o mínimo, ela já está respondendo. Então, esse aqui já é solução, né, do questionamento. Eu vou solicitar, para ver quem está com a mãozinha levantada, é só a gente organizar um tempo. Tem 2 pessoas para se colocarem, e a Maria Paula não está conseguindo firmar para poder falar. Tudo bem marcarmos 10 minutos para a gente fechar pelo menos essa construção aqui de reflexão? Lembrar que nós vamos ter, né, no próximo mês, a continuação e já dentro dessa construção aqui, certo? Eu sei que pode parecer um pouquinho chatinho fazer passo a passo, mas é muito importante a gente trabalhar passo a passo para poder mostrar como funciona a construção. Senão fica caótico, aí falar, então, não consigo fazer. Maria Ângela, um grande abraço. Ela falou que precisou sair. Então, 10 minutos, estou passando para Ediene. Ediene. Ediene, não estamos te ouvindo. Agora sim. Ediene? Sim. Bom dia, ou boa tarde, boa noite.
com relação ao porquê, né, dessa questão do não engajamento do professor, eu acredito que, inicialmente, parte da falta de uma escuta a este professor. Nós, professores, muitas vezes, não temos a oportunidade de sermos ouvidos, né? Eu acredito que, partindo da questão de uma educação e alfabetização humanizada, o primeiro ponto, o primeiro porquê é essa escuta. E trazendo para a reflexão inicial que você fez, com relação a projeto político-pedagógico, né? Porque projeto, porque é um processo político, porque há a participação de todos, ou teria que ser, e pedagógico, porque há uma condução de aprendizado de todos os agentes escolares. Então, eu acredito que o porquê talvez seja a má condução desse projeto na prática, que não está encaixando para que os professores se sintam acolhidos, validados no seu perfil. Porque muitas vezes não é que nós temos que engessar a nossa escola, mas ver o perfil de cada um. Quando nós estamos mais identificados com aquele ano que nós trabalhamos, com aquele projeto, não é? Os círculos de cultura determinam muito isso. A escuta, a valorização das habilidades natas e inatas de cada um, eu acho que é isso que vai fazer engajar o professor ou cansá-lo ao longo dos dias. Não sei se já entrei na solução, mas eu acredito que o porquê seja isso. Poderia explicitar o porquê especificamente? Porque você já entrou na solução, já está trazendo questionamento, já... A nossa tendência, o professor ele já quer dar resposta. Ele tem muita dificuldade, isso é todos nós, tá? Todos nós fazemos isso. A gente não participa do processo, a gente já quer dar resposta e solução. Só que a gente primeiro precisa trabalhar o porquê, senão a gente pula etapa e depois fica voltando sempre de novo. Não, mas é só fazer isso, é só fazer aquilo. E não, a gente precisa trabalhar o processo do porquê. Então, Ediene, se você puder falar, qual seria o porquê específico, tá? Eu até ajustei aqui o porquê que a Aline colocou, que ela falou que é mudança em suas crenças ideológicas mesmo, não seria só crenças, então já adicionei ali. Então, qual seria o ponto? A falta da escuta e identificar o perfil da área de cada professor para determinada ação. Coloquei escrito aqui. Uma outra questão que eu queria colocar também, é muito importante a gente pensar que a gente não precisa, assim, uma tendência nossa também é concordo e discordo. Quando alguém fala uma coisa, a gente fala, concordo com você, ou discordo de você, por que você está dizendo isso? Lembrar que no porquê, a gente não está nem concordando nem discordando, a gente primeiro está trazendo os pontos para a gente poder construir, porque, assim, é muito importante entender que cada um traz uma construção própria. Aí nós vamos trazer a correlação desse significado. Porque se a gente já fala para a pessoa, discordo, isso aí que você colocou não tem nada a ver. Ou concordo com você, isso é muito bom, o que mais que a gente pode fazer? Nós já estamos passando para o processo da solução. E entender que concordância ou discordância não resolve problema nenhum. Porque não é isso que faz a construção consciente dos processos. E sim, nós construímos o diálogo. E diálogo não é questão de concordância ou discordância. Diálogo é questão de construção daquilo que nós podemos fazer juntos. Porque a única forma de nós, de fato, mudarmos e transformarmos a educação que está ligada a nós é fazermos juntos. Solitários nós já vivemos. Solidários nós precisamos construir esse viver, que aí vem da convivência. Então, a discordância ou concordância, nesse ponto, não ajuda em nada. Só vai só criar pontos de polarização. Eu concordo, você concorda comigo, o outro discorda, eu discordo de você, e aí nós não conseguimos nem entrar na construção da consciência, que é a construção científica das relações, que é perceber o que nós podemos fazer. Nós ficamos só na polarização da concordância e discordância. Então, vou trazendo mais algumas questões que são ligadas a trabalho de relações humanas, tá bom? Bom, deixa eu ver as mãozinhas aqui, ainda temos 5 minutos.
A Madal está com a mãozinha levantada primeiro, Rafaela. Sim, eu traria como porquê a questão do medo do novo, do medo do professor que tem, né, do novo, esse novo vai dar mais trabalho, então, esse medo que faz com que ele não saiba o que é que está por vir. Acho que seria um desses porquês desse desânimo. Rafaela, travou aqui para mim. Você pode falar de novo especificamente? Travou, picotou tudo. Desculpa. O medo do novo, o medo que esse novo gere mais trabalho e traga demandas que ele não dê conta. Agradecida, ficou muito claro, é isso mesmo. Eu vi que a Aline, só um minutinho, ela está colocando aqui, por quê? Necessidade de sistematização de como efetivamente fazer uma escuta docente, ou já seria solução? Então, aí já está correlacionado à reflexão da solução, porque aí você já precisa ter uma necessidade de uma sistematização de como efetivamente fazer uma escuta. Na verdade, vai além. Você já está construindo uma resolução para poder fazer, só que sem saber o porquê primeiro, e esclarecer esse porquê, a gente vai tendenciando já a encontrar questões que muitas vezes vai acontecer aquele problema. A gente tenta fazer e não consegue nunca sair do processo. Chega lá, mas não dá movimento, porque precisa fundamentar melhor essa construção do porquê, tá? Mas seria isso mesmo que você colocou, Aline. Se tem outras sugestões que estão dando aqui, a Aline deu sugestão de falta de escuta adequada dos professores, mas quem fez a colocação anteriormente, vê, por favor, se vê que seria uma boa mudança, e será isso que estava querendo dizer, que era a Ediene. Mas eu vou passar para a Lu, tá? Porque está correndo uma conversa aqui também no chat animado. Uma coisa que me preocupa, não é? Talvez eu acho que fica nos problemas também. Eu fico muito preocupada de que o currículo que está posto pelo governo federal, pelo Ministério da Educação, ele é mais do que um dever, ele é um direito da criança. Então, a minha preocupação é que a gente hoje está discutindo muito essas questões do professor, mas, assim, eu queria saber também o quanto que é discutido nas escolas a leitura desses documentos e o quanto ele se responsabiliza pelo currículo que a criança tem direito. Essa semana, o ministro da Educação colocou o Programa de Cidadania e Sustentabilidade. Então, e quando você lê o documento que o ministro da Educação colocou para nós, todos no Brasil, você vê um documento que fala o que o aluno tem que fazer. E quem é que vai ajudar o professor a construir aquele currículo que está ali posto? Então, eu acho que se a gente conseguisse trazer um pouco mais para o pragmatismo do que nós temos que fazer com as crianças, para dar a elas, a garantir a elas o direito desse currículo, talvez a gente, não é que colocar o professor do lado, mas chamar todo mundo para uma responsabilidade que temos. Então, Lu, lindo, mas a gente está no foco do desânimo dos professores. É que a questão de chamar, né? A escuta, todo mundo fala da escuta, né? Ouvir esse professor, mas também falar o quanto você tem a contribuir com esse currículo, né? Que talvez ele vá se sentir mais poderoso se a gente fizer ele olhar para o currículo e olhar para a criança. Obrigada. Então, só uma pergunta. Com relação a esse porquê, você vê, por exemplo, que seria um currículo, esse porquê causaria desânimo no professor, não ter um currículo mais adaptado à sua... Qual seria? Não é adaptado. Aliás, a adaptação está ocorrendo o tempo todo, a gente percebe, e a flexibilização, daí a gente vai chegar lá naquela alfabetização funcional, porque o currículo, da maneira como ele está sendo colocado, as crianças não estão sendo o currículo não está sendo incorporado na formação deles. Então, eu fico muito preocupada com essa questão, e a gente pode falar de várias questões aqui, né, mas eu não vou falar do que eu acredito que seriam soluções, para empoderar o professor, ele entender o currículo e falar como ele vai propor aquele currículo para o aluno dele. Eu acho que falta um pouco dessa autoria que eu falei para você.
Agradecida, Lu. Então, entraria aqui na questão da não protagonismo e não autoria do professor, né? Você está nesse ponto aí, tá. É só para a gente poder focar, porque uma das outras questões que nós temos muita dificuldade em relações humanas também é isso. A gente fala de uma coisa, aí fala de outra, e outra, e outra, e outra, e a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Porque a gente vai trazendo tantas questões, porque a gente tem muitos problemas para resolver, mas a gente precisa focar neles para poder ir tecendo a construção dele. E eu só queria concluir, se me permite, que as pessoas não gostam muito de discutir assim as regras, as leis e tal, mas acontece que se a gente não gosta do currículo, então a gente tem que lutar para mudá-lo. Mas enquanto ele está posto, então a gente tem que proteger a criança. Muito bom. O nosso tempo, ele já fechou, né? Eu vejo que só fecharmos aqui a ideia, a Dani colocou uma sugestão. Excesso de conteúdo e conteúdo desconectado. Vou colocar aqui também para nós. Então, nós já conseguimos aqui trazer várias questões para a gente poder trabalhar na próxima construção. A proposta é, nós trabalhamos o porquê, agora nós vamos trabalhar a construção das soluções. Se vocês quiserem já ir pensando, esse documento eu vou deixar aberto a todos, pensando que soluções que nós podemos construir, e a partir desses porquês, certo? Entendendo que uma das coisas importantes que a gente precisa pensar junto é o porquê que acontece o desconhecimento do novo para a solução. Pensando no desânimo, sempre. Não fazer outro link. Agora é por causa das crianças. Não. Desânimo do professor, desconhecimento do novo. A partir disso, o que eu posso construir de solução? E trazer uma ideia de solução. Desânimo do professor, situações de violência. Está acontecendo por que está acontecendo as situações de violência? O sistema não tem proteção para o professor, a falta de educação, N questões. Trazer uma questão que vocês veem que está acontecendo dessas situações de violência, cada um que foi colocando, trazendo, já pensando numa proposta de solução, certo? Só estou trazendo essas questões para a gente focar na prática, porque o professor ele precisa muito trabalhar essa autonomia da sua própria prática. A gente tem autonomia teórica, né? Nem todos, mas grandes pessoas têm autonomia teórica. Grande parte dos professores tem autonomia teórica, no sentido de colocar o que pensa. Muitas vezes não fundamentado em teorias de fato, mas em achismos, infelizmente. Mas existe autonomia, o conhecimento está para todos. Antigamente nem isso tinha, em alguns países ainda não tem. Então, pensando em Brasil, Portugal e as pessoas que estão aqui, já tem essa possibilidade. Então, nós temos uma equidade nessa questão. Mas, claro, lembrando que equidade de buscar, não de vida. Aí entra outra questão, sempre deixando ponto das conceituações para não gerar, né? Não, mas tem pessoas que têm melhores possibilidades, é verdade. Tem pessoas que têm piores, é verdade. Mas disponível nós temos para todos. Então, nisso nós temos uma equidade, certo? Bom, ficou claro, então, dentro dessas construções? Para que serve? Para tudo, tá, gente? O PPPH, ele serve para tudo. Porque um projeto político-pedagógico é uma construção para a vida. Nós trabalhamos com problemas o tempo inteiro, projetos o tempo inteiro. E a questão política é condução, está ligada à condução do que nós fazemos. Então, nós sempre vamos integrar tudo o que estamos fazendo. Qual a diferença do humanizado? É que nós vamos trabalhar para mudança e transformação. Não é para ficar só saber, soube, e agora? Não faço nada. Não, eu soube, eu vou mudar e transformar aquilo que está dessa forma. Não deu certo, eu vou rever por quê. Porque sempre tem um porquê. Então, deixo essa reflexão, espero que tenha ajudado vocês a trazer um pouquinho mais aí de reflexão desses pontos. A Nádia vai estar mais assumindo na próxima, né, que a gente sempre tem essa integração. Hoje ela está com uns pontos ali também, mas gostaria de agradecer a todos e a todas. Qualquer dúvida e pergunta, estamos juntos. E até a nossa próxima formação, que vai ser continuação da matriz axiológica, na próxima semana, tá bom? Agradecida, grande abraço, boa semana. Grande abraço, pessoal. Uma boa semana para todos. Abraço, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Um abraço, pessoal. E obrigada a todo mundo. Um abraço, professor.